Pública Segurança da Creuza, estamos de volta. Mas se você estava com saudade, é só entrar aqui no canal Papo de Arous e buscar a playlist Pública Segurança da Creuza. E lá temos diversos debates técnicos sobre segurança pública e tudo que envolve o ambiente, que não é tão fácil assim. Beleza? Hoje vamos falar sobre segurança nas escolas. Pensou que eu fosse falar hoje sobre facções, sobre tráfico de armas, estatísticas, números? Não. Sobre se as facções devem ser consideradas grupos terroristas. Bem, eu não vou entrar nessa vertente da ciência política hoje não. No próximo vídeo prometo que a gente faz um debate mais profundo sobre esse assunto, né? Entre terrorismo, grupos rebeldes, crime organizado, qual a diferença que existe nessas vertentes que por acaso todas são armadas, beleza? Mas hoje vamos falar sobre o ambiente escolar, segurança no ambiente escolar. Bem, não sei se todo mundo sabe, dois países estão no topo da violência nas escolas, Estados Unidos e Alemanha. E por isso mesmo, de lá chegam as maiores pesquisas, né, em como proporcionar prevenção nesse aspecto. Beleza? Então, o Brasil até então nem aparecia nesse tipo de estatística. Porém, depois do lockdown, as coisas mudaram. Muitos casos, infelizmente, aconteceram no Brasil de violência escolar, seja interna, seja externa. Mas como fazer para prevenir? Existe uma forma de prevenir? Tecnicamente? Claro que existe. O que não pode acontecer é que aqui no Brasil a gente tem a percepção de não tentar criar mecanismos organizados para prevenir uma ação violenta dentro de uma escola. Porque sempre pode acontecer e vem acontecendo. Existe uma teoria da criminologia que é chamada de síndrome da tensão cumulativa. Guarda bem essa expressão, síndrome da tensão cumulativa. E o que seria síndrome da tensão cumulativa? Bem, quando as nossas crianças e adolescentes estão passando por momentos onde a saúde mental deles começa a ficar abalada. Pode ser uma frustração, pode ser a separação dos pais, pode ser um caso de violência doméstica, pode ser simplesmente porque ele não está conseguindo se expressar, porque ele quer colocar para fora aquilo que ele sente e de repente em um ambiente muito conservador ele não consegue expor. Até porque a gente percebe que aqui no Brasil tem uma direção, né? Tentam colocar a sensação de ética junto com a sensação, com a proporção de uma vertente religiosa. Ou seja, se eu sou pai, sou religioso, meu filho é religioso, eu crio meu filho no ambiente religioso, todos os domingos eu vou à igreja, ou seja, o dia qual for. Nesse sentido estou criando um ser humano preparado para viver no nosso ambiente social. Engano, é muito mais do que isso. Muito mais do que religiosidade, muito mais do que aquela ética religiosa. Até porque, gente, bem, se a gente for buscar as religiões abraâmicas, elas são extremamente violentas. É só passar os olhos aí na Bíblia, no Corão, na Torá, e você vai perceber que durante várias passagens a violência é o prato principal. Não estou fazendo uma crítica às religiões monoteístas, às religiões abraâmicas, mas isso é uma grande realidade. E aquilo tudo que está escrito lá é puramente interpretativo. Como essa informação chega e é processada dentro de um ambiente familiar, se acontece realmente ou não, se rola uma grande hipocrisia por trás disso, bem, o fato é que isso traz, sim, sentimentos vazios ou preenchidos demais nas nossas crianças e adolescentes
E isso acaba tendo um resultado dentro do ambiente escolar. Um bullying, como resistir àquela ação. Então é necessário sim buscar prevenção. Mas qual o nome dessa estratégia? Eu chamo vocês para esse assunto. Vamos lá. Gestão de incidentes na escola. O que é a gestão de incidentes na escola? Bem, ela procura evitar ou prevenir o incidente crítico. E por que esse incidente crítico acontece? Ele acontece pelo improviso. Esse incidente crítico pode ser tanto dentro quanto fora. Ele pode acontecer de fora para dentro ou de dentro para fora, mas o fato é, como agir diante de um agressor ativo? Como agir? E a gente deve perceber o seguinte então, esse incidente crítico, para a gente conseguir aplicar a gestão de incidentes na escola, nós temos que ver alguns tópicos. O primeiro, comando. Quem coordena a resposta? O segundo, operações. Quem executa? O terceiro, a logística. Quem garante os recursos? Comunicação é o próximo item. Quem fornece as informações aos pais, à mídia e aos órgãos de segurança pública. Essa estrutura deve estar muito bem organizada. Comando, operações, logística, comunicação. Bem, eu sou professor e identifiquei a possibilidade de um aluno estar armado dentro da sala de aula. Uma faca, um punhal, uma arma de fogo, municiada ou não. Bem, qual a minha primeira ação? A quem comunico essa possibilidade? E aí começa a cadeia de organização. Quem é o comando? Quem coordena essa resposta? Operações, quem executa? Quem vai abordar aquele aluno? Logística, quem vai fornecer um recurso para que de repente, caso tenha que tentar pelo menos anular aquela situação inicialmente. Gente, olha só, eu sei que professores, pedagogos, coordenadores e o pessoal administrativo e o ambiente escolar, sei que esses profissionais não são operadores de segurança pública, portanto, eles não têm que ter essa perícia, certo? Porém, essa organização tem que estar bem feita, porque pode acontecer. Pensar na possibilidade é provocar a prevenção, certo? Então, como agir diante de um agressor ativo, certo? Alguém tem que ter esse recurso, a logística. Alguém tem que ser o responsável pela comunicação. A pessoa que vai comunicar aos pais, à mídia e aos órgãos de segurança pública. Até que uma viatura chegue até o local para tentar buscar uma resolução nesse conflito. Essas funções não podem ser misturadas. Elas têm que ser muito bem organizadas. Tem que haver treinamento, tem que haver discussão, tem que haver conflito de ideias para que essas funções fiquem bem organizadas. Não pense, eu sou o diretor da escola, eu vou conseguir comandar, eu vou conseguir executar, eu vou conseguir garantir o recurso, eu vou conseguir fornecer a informação num tempo só, de um jeito só, de maneira totalmente brusca. Não vai. Não vai. Gerenciar é dividir as funções. É saber abrir esse leque de informações para que essa parte da organização esteja totalmente perfeita. Beleza? Vamos lá. O objetivo é evitar falhas comuns na resposta, certo? E essas falhas são provocadas por quê? Pela falta de coordenação nas equipes, certo? Então, para que não aconteça a falta de coordenação nas equipes, essa ação precisa ser integrada. Uma ação integrada. Sem prevenção, não há ação eficaz. Essas funções, para que elas sejam integradas, elas precisam de uma distribuição de responsabilidades. E quem são as pessoas que terão essas responsabilidades dentro dessa distribuição?
professores, pedagogos, coordenadores e funcionários administrativos. Parece simples, mas não é tão simples assim. Porque se essa organização não estiver bem feita, bem amarrada, bem alinhada, o seu filho pode morrer, infelizmente, certo? Infelizmente, seu filho pode morrer ou acabar sendo ferido gravemente. Por quê? Porque não houve uma gestão de incidentes na escola. Então, para você que é pai ou para você que é profissional da área de educação, seja um pedagogo, um professor ou a parte administrativa, essa ideia precisa ser colocada para frente. É preciso tornar o ambiente escolar um ambiente totalmente seguro. Quem entra, quem sai, como aquele indivíduo, aquele aluno se comporta, o que ele deixa de traço para a gente poder prestar mais atenção nas ações e nas atitudes dele, e não pode deixar acontecer sem ter uma coordenação específica com todas as funções bem direcionadas, bem faladas, de maneira simples e bem amarradas. Comando, operações, logística, comunicação. Quem coordena a resposta? Quem executa? Quem garante os recursos? Quem informa aos pais, à mídia e aos órgãos de segurança pública? Como agir diante de um agressor ativo? É a primeira pergunta. Como? Como agir diante de um agressor ativo? Como prevenir que ele tenha chances de agir antes de entrar na escola, durante o período escolar, ou seja, dentro de uma sala de aula, como observar e como ter essa comunicação entre todos os funcionários para que o ambiente escolar seja um ambiente seguro. Um ambiente seguro favorece o aprendizado. Precisamos evitar um incidente crítico. E o incidente crítico só pode ser proporcionado pela gestão de incidentes na escola. Valeu? Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.